Nós devemos estudar e examinar a Bíblia Sagrada usando três princípios básicos. E eu vou falar para vocês só, três princípios básicos. Vamos lá. Contexto, cultura e a história. Então, contexto, cultura e história são os três princípios básicos para você analisar a Bíblia. Por quê? Porque você não pode apenas pegar a Bíblia e pegar e adaptar coisas da história que era para aquele tempo, querer colocar no tempo de hoje. E é por isso que eu descobri que não é somente eu que estou fora dessa bolha. Estou abrindo a mente, saindo dessa bolha religiosa que mata, corrói, destrói, prostitui o evangelho, assassina a mente de pessoas, né? E eu descobri, e vou deixar o vídeo na sequência aqui dessa menina que eu estou seguindo. Eu achei que era só eu que estava, eu achei que eu era louco, que eu estava vendo coisa. Não, é a realidade. Sem contar eu e essa menina, tem outras muitas pessoas, e são muitas e muitas mil pessoas que já estão nessa visão, descobrindo que o sistema religioso está destruindo a mente das pessoas. Então, quando for estudar a Bíblia, use contexto, cultura e a história. Se você usar esses três princípios, você vai ver que a religião, o que as igrejas estão pregando, os pastores estão pregando, é pura heresia antibíblica. A religião te disse que você tem que fazer voto, propósito, jejum, que você tem que orar, que você tem que entregar seu dízimo, fazer as ofertas, participar das campanhas. Na verdade, você já se sentiu ferido, porque parece que as coisas que os líderes religiosos dizem que acontece, só acontece com eles. Tudo acontece com eles, mas com vocês parece que nada do que vocês fazem dá certo. Vou parar o carro aqui pra gente conversar a respeito disso. Até desliguei. Você já foi ferido pela religião? Já se sentiu magoado, excluído, oprimido, às vezes até exposto por situações que acontecem na sua vida? Você sabia que 90% de tudo que acontece dentro de um templo religioso, e que muitas vezes parece que nada funciona com a gente, ou que nós somos sempre os pecadores que precisam estar fazendo, e muitas vezes sem resultados, vem de má interpretação da Bíblia, de textos tirados fora de contextos, e a coisa ela é tão impregnada na mente da pessoa, principalmente os líderes religiosos se colocam como sendo deuses, da qual nós temos hoje denominações que chamam esses pastores de pais a ponto de ter que pedir autorização para determinadas decisões que caberiam só a elas, maiores de 18 anos, decidirem por conta de interpretação errada da Bíblia. E como eu estava falando, a coisa ela está tão impregnada que quando você traz um conteúdo aqui, que traz uma tradução correta, uma interpretação correta, baseado no original grego, no hebraico, baseado em cultura, em história, em contexto, e o que estava acontecendo exatamente naquele lugar, para aquele texto ter sido escrito dessa maneira, você recebe uma enxurrada de xingamentos, de críticas, como se você estivesse desviando as pessoas do bom caminho. Eu tenho percebido nesse 1 mês que eu estou aqui no TikTok, o quanto o sistema religioso prejudicou a vida do ser humano. Vocês sabiam que existem denominações que na verdade nem são consideradas igrejas, são consideradas seitas? E que grande parte dessas seitas, quando vão traduzir a Bíblia ou vão interpretar a Bíblia, machucam, maltratam e até matam os seus fiéis? Vocês sabiam que existe uma dessas seitas consideradas, dessa pessoal que fica indo de porta em porta, principalmente aos domingos, às 7, 8 horas da manhã, que elas simplesmente, se a pessoa, segundo as doutrinas dela, fizer algo que elas consideram um pecado grave,
elas desassociam essa pessoa. Olha só, gente, e isso é baseado, tinha esquecido de puxar o freio de mão, e isso é baseado no livro de 1 Coríntios, e é aí que eu falo de como a igreja tá perdida nas interpretações. Num texto de 1 Coríntios, eles baseiam, eu vou colocar aqui em cima, não vou ler para vocês, tá? Até porque eu não tô com Bíblia aqui agora. Mas eles baseiam a exclusão, a desassociação, a expulsão de um membro da sua comunidade baseado nesse texto. Sabe o que eles fazem? Eles transformam a pessoa num morto-vivo. Eles não falam com as pessoas. Tipo, se eu sou dessa denominação e eu tô atravessando a rua e eu sou uma desassociada que eles consideram apóstata. E, gente, por coisa idiota, tá? Vou colocar aqui uma situação, inclusive eu quero fazer uma live com essa pessoa para vocês entenderem como a coisa é feia. Por exemplo, a pessoa decidiu acreditar que a Terra é plana. E aí, de repente, ela não quer sair disso, ela acredita que a Terra é plana e ela vai lá no corpo governante e ela fala, não, a Terra é plana, eu fiz um estudo, tá aqui. Ela é desassociada, porque eles não concordam. E a pessoa não pode ter a opinião dela. E aí essa pessoa, ela é considerada uma apóstata e, por exemplo, se ela estiver andando de um lado da rua e vieram uns membros dessa denominação do outro lado, eles atravessam para não olhar na cara da pessoa. A pessoa perde a família, a pessoa não pode ver os netos, não pode ver os filhos se foram crianças. E vou até mais longe, se essa pessoa, por exemplo, o filho dela falecer, ela não é comunicada e se ela descobrir e for no velório, as pessoas tratam ela como se ela fosse um fantasma. A pessoa perde todos os seus amigos, elas não olham na cara da pessoa de maneira nenhuma. A pessoa simplesmente, depois, vamos supor, de 30 anos lá na comunidade, onde todos os rolos de amigos dela fazem parte, simplesmente ele vira um fantasma. E a maioria dessas pessoas acabam, é a maior índice de desviver, né, digamos assim, para não falar essa palavra aqui, está dentro dessa denominação que é uma seita e que as pessoas aqui ficam loucas quando eu falo que é uma seita e eu provo porque é. Mas eu trouxe esse exemplo aqui, gente, porque nós não temos só, eu sei que esse é um extremo, mas nós temos hoje a maioria das denominações que cobram votos, cobram jejum não, porque eu falo que jejum, ele apesar de ser pregado da maneira errada, ele é muito eficiente para a sua vida espiritual, mas que cobram votos, que cobram campanha, que cobram propósito, que faz você subir ao monte, que faz você ficar de madrugada acordado às 3 horas da manhã e faz você ficar... Gente, Deus, ele não pede nada disso para você. Pior, e quando você sai então desse lugar porque você não se sentiu pertencente, porque tem isso ainda. Existem as panelinhas lá dentro da qual você não consegue se inserir. E aí quando você sai, além de muitas das vezes você não ter um único pastor que venha ver o que aconteceu com você, um único membro que te liga para... Não tem, né? Você simplesmente chegou, foi embora, ninguém nem sabe da tua vida e ninguém vem atrás de você. Mas quando vem, é para te julgar e para dizer, olha, volta, porque se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Outro texto tirado fora de contexto também de Coríntios. Ou seja, de Coríntios. Gente, a gente está vivendo em um mundo onde as pessoas já são tão machucadas, tão, sabe, pobres por conta de todo o sistema governamental que bloqueia a nossa mente, que não deixa a gente prosperar. A gente não pode... E aí você vai para um lugar onde você deveria receber alívio, você deveria receber conforto, você deveria receber ajuda, você deveria receber paz no seu espírito. E você simplesmente sai pior do que você entrou. Você sai julgado, condenado, você sai como se você estivesse roubando a Deus, você sai... Olha, de verdade, eu lamento mesmo pelo que a religião fez com aquilo que Cristo trouxe, que era para ser tão leve. Mas eu prometo para vocês que aqui nesse perfil, eu vou continuar trazendo aquilo que eu entendo como sendo a verdade, as traduções e as interpretações de como elas realmente são e não apenas de como eu acho que elas são, porque eu estudo muito para chegar a uma conclusão. Eu vou no contexto, na cultura, na história, eu procuro referências, eu não simplesmente pego um texto, leio e falo, acho que é isso e aqui tá aqui o que eu falo para vocês. Então eu quero te convidar a ficar aqui comigo. Se você quer conhecer realmente a palavra de Deus, se você quer aquele julgamento
jugo suave e leve que o Senhor trouxe para você, sem a condenação da qual Ele já levou naquela cruz. Se você quer ser só você mesmo e ter uma intimidade com Deus verdadeira, sem cobranças, fica aqui comigo. Por mais que eu receba xingamentos ou nomes que eu nem falo aqui, porque é um absurdo os nomes que os cristãos me chamam, eu ainda vou continuar trazendo aquilo que realmente eu entendo da palavra de Deus, debaixo de muita oração e de muito jejum. Eu te convido a ficar aqui comigo e a seguir esse perfil e a comentar. Coloca aqui o que já aconteceu com você dentro de um templo religioso, ou o que uma religião já fez com você, que te feriu, que te magoou, que te oprimiu e que fez você muitas vezes ficar decepcionado com o único que não merecia isso, que é Deus.